E você, tem alguma dúvida trabalhista? Publique a sua pergunta nas redes sociais com a hashtag QueroPost que a gente responde para você. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook com a hashtag QueroPost, é da Maria Lima e a pergunta é referente à quebra de caixa. E se não tiver diferenças no caixa, os 10% ficam para o empregado? Isso é salário? Vamos conferir. Atenção, foco. Quem trabalha diretamente com dinheiro sabe que um momento de distração pode significar diferença de valores e um caixa que não fecha no fim do dia. E aí, claro, surge a dor de cabeça. Em uma situação como essa, quem arca com o prejuízo? Para garantir maior segurança ao empregado, foi criada a quebra de caixa, uma quantia fixada em normas ou acordos coletivos que é paga ao trabalhador e funciona como um fundo de segurança usado para cobrir possíveis diferenças no caixa. Inicialmente criada pelos bancários, hoje essa quantia é paga a vários profissionais, como é o caso da Maria Lima, que enviou a pergunta para o QueroPost. Em resposta à pergunta da Maria, o ministro do TST, Guilherme Caputo Bastos, esclarece que se não houver diferença de valores, a parcela paga como quebra de caixa é do trabalhador. No caso da Maria, a quantidade que ela recebe é de 10% em relação ao salário. Se você, ao final do mês, se detectar no fechamento do seu caixa alguma diferença, é lícito que o empregador retenha parte desta gratificação, desta parcela quebra de caixa para fazer frente a essa diferença. Se não encontrar nenhuma diferença, o que você estabeleceu com o seu patrão, com o seu empregador, que são esses 10%, eles ficarão integralmente para você. De acordo com a súmula 247 do TST, a parcela paga sob a denominação quebra de caixa possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviços para todos os efeitos legais. Isso significa que todos os benefícios calculados com base no salário vão considerar também o valor pago como quebra de caixa. Parcelas, por exemplo, dos recolhimentos do Fundo de Garantia por tempo de serviço, você vai calcular a parcela de 13º salário ou vai calcular horas extraordinárias. Tudo aquilo que considerar o salário na sua base de cálculo, neste salário se compreenderá também esta parcela denominada quebra de caixa. O ministro esclarece ainda não ser preciso comprovar que tenha ocorrido culpa do empregado para que o empregador possa fazer uso do valor reservado como quebra de caixa. Se ele contribuiu ou não para aquela diferença, isso aí é irrelevante neste contexto, porque o trabalhador já estaria, vamos dizer assim, preparado para aquela diferença através do recebimento de uma parcela, de um direito que o empregador lhe garante exatamente através desse percentual, né, do que se estabeleceu para o salário dela via quebra de caixa. Outro ponto importante é que se caso o empregado já receba algum outro tipo de adicional por estar na função de caixa, ele pode acumular os dois valores, adicional mais quebra de caixa. Na minha visão e na visão da Justiça do Trabalho, pelo menos de forma predominante, é perfeita e licitamente acumuláveis essas duas gratificações. Em 2015, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma loja a pagar as diferenças salariais a uma operadora de caixa relativas à quebra de caixa. À época, o relator ministro Fernando Eis-Uono lembrou que o TST já decidiu que reconhece a natureza salarial da parcela conhecida como quebra de caixa, que além de ser paga aos bancários, se aplica também a outros empregados que exercem a função de caixa.